muito à Teresa Cunha por ter tido a ideia desta escola, que está a ser para mim muito importante, onde tenho aprendido muito e para a qual espero também contribuir de alguma forma. E quero agradecer a todas as minhas colegas e amigas com as quais tenho construído ou tentado construir caminhos um pouco diferentes, antirracistas, feministas, etc. A Gaia. Eu e a Gaia conhecemos, foi muito interessante. Nós conhecemos a fazer um projeto juntas, ou seja, nós conhecíamos mal e decidimos que os nossos temas eram muito próximos e, portanto, tínhamos fazer algo em conjunto para não estarmos em competição. E fizemos um projeto maravilhoso, que já começou, com outras companheiras também, e fomos conhecendo, e ainda continuamos a conhecer-nos cada dia, mas foi realmente um marco muito importante também este encontro. E à Teresa outra vez, e à Catarina Martins, que hoje está doente, e a todas as outras com quem tenho partilhado experiências, dúvidas e ações, nomeadamente a Luciane. E pronto, e agradeço-vos a todas e a todos por estarem aqui, e acho que daqui também vão surgir novas coisas, novos projetos e novas ações. A minha apresentação está dividida em duas partes. Uma primeira, onde faço, portanto, vou tratar do tema do polo, não é? A questão de como é que podemos encontrar micro-resistências em lugares onde supostamente só há alienação e reprodução da ordem social, através do trabalho que fiz com membros de gangues em El Salvador, nomeadamente mulheres, algumas muito jovens, outras mais da minha idade. Na altura não eram da minha idade, eram quase da minha idade na altura. Isso foi há 10 anos, não é? 10, 12 anos. Agora já tenho. E depois a segunda parte é um processo de. Quero partilhar convosco o meu processo de reflexividade em relação ao meu trabalho, que já tem algum tempo, e que eu fiz recentemente, também por ser chamada para um workshop no âmbito do Centro de Trauma, do SES, onde também a proposta era falar precisamente das nossas experiências em relação às questões do trauma, de vários tipos de trauma. Não é? E, portanto, eu uso isso e eu achei que fazia todo o sentido também falar disso. Mas primeiro, portanto, El Salvador, imagino que muita gente não conheça, não saiba muito sobre isso, eu não vou ter tempo para contextualizar como é devido. Portanto, vou começar por apresentar um pequeno trailer de um filme. Acho que as imagens nos chegam e nos explicam muita coisa. E não é preciso ler 10 livros às vezes para perceber algumas coisas. E depois vou partir disso para. Acho que tenho que desligar a luz. Está-se a ver? Portanto, isto é o trailer de um documentário que foi feito sobre um dos gangues em El Salvador. Põe a trem, Sim. Desculpem, eu tirei o som há bocado. Vamos pôr no início. pretenden que las autoridades respeten derechos humanos
Si ustedes mismos están violando sus propios derechos humanos. La 18 se han recién para adelante. Mi mami pasita, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir, Diosito? Es el reto. ¡Me dejaste! No sé, ¿Te gustaría salir, que te abrieran esta puerta y dijeran, mira, chica, andate, ¿verdad? puta, se me ha jodido. ¡Puta! Uno. ¡Ay, que me duele! ¡Ay, a mí me duele! Yo tengo 20 años en la pandilla y estoy vivo todavía. Tampoco tenemos, tú sabes, partida de chavalas, somos 18 y siempre vamos a prevalecer de la manera, ¿no? Puta, si estamos de que puta, que aquí que puta, entonces qué puta vamos a hacer, no vamos a operar ni mierda. La mierda va a volver a caer. Carlos Alberto Rivas Barahona son los autores del delito de homicidio simple del señor José Luis Cortés Guerrero. Y te maté, te disparé, ven, y así murió mi amor. Espero que não tenha sido demasiado agressivo para começar o dia. Portanto, isto é Podemos já ver. Foi um documentário feito pelo Cristian Poveda, que é meio francês, meio espanhol, mas que já vive em El Salvador há muito tempo e era meio salvadoreiro. Era um repórter que fez também alguns documentários e foi assassinado depois do filme sair por membros do próprio gangue. Sendo que ele faz um filme extremamente humano e era acusado de estar a humanizar os demónios e, no entanto, depois foi morto por alguns dos membros do gangue, mas supõe-se que tem a ver com o facto de ele ter garantido que o filme não seria apresentado em El Salvador e, portanto, ele apresentou só em festivais na Europa, só que, como em todo lado, estas coisas estão automaticamente à venda no mercado negro, não é? Porque eu próprio comprava os filmes todos na rua. E ele não podia controlar isso, não é? E foi executado com um tiro na cabeça. Eu acho que isto mesmo o trailer é bastante revelador. Se quiserem, o filme inteiro está no YouTube, é possível. Portanto, isto aqui é o contexto em que eu fiz a minha investigação. Uma das pessoas que aparece ali foi uma das minhas entrevistadas e não só, que me guiou por para procurar algumas das pessoas que eu ia entrevistar, sendo que fazia parte de uma organização que se chama Homens Unidos, que surgiu em Los Angeles, e que tem também um escritório em El Salvador. E eu vi como é que era andar com ela em autocarros e não sei o quê, que é uma pessoa que está em permanente insegurança. Em permanente insegurança, porque a qualquer momento pode ser morta. Incluindo, uma vez que a Miriam, estávamos as duas naqueles microbuses, né, nos autocarros, e de repente ela sai. E eu fiquei, mas o que é que eu faço agora? E eu saí atrás dela e disse, o que é que se passou? E ela disse, não, eu vi alguém que eu vi que era o contrário e eu não podia ficar ali, que era do outro gangue. E eu saí com ela e fui a caminhar com ela, mas mesmo como investigadores, repórteres, etc., estamos a colocar-nos permanentemente em risco também, não é? Mas aí é uma decisão que nós tomamos, eles não a tomaram da mesma forma, não é? E portanto,
toda a análise que eu fiz foi também uma análise que procurou entender isto através da classe, não é? Do género, porque entrevistei homens e mulheres, embora aqui falo mais das mulheres, e também tentando perceber a construção das masculinidades em relação à violência. Mas dediquei-me bastante também às mulheres dos gangues. Membros de gangues ou associadas de alguma forma, porque depois a divisão é um bocado difícil, não é? Pode ser a mulher do membro de gangue que está não tens como fugir a isso. Mas existem aqueles que são membros efetivos, que são os que passam pelos rituais de iniciação. Os rituais de iniciação, viu-se aqui na Mara Salvatrucha 13, são 13... não lembro se é... Sim, 13 segundos ou 13 minutos, agora já estou baralhada, a levar porrada, basicamente. Para mostrar que se aguenta e que se tem capacidade. E as mulheres supostamente podem escolher entre isso ou 13 homens a terem sexo com 13 membros do gangue. No bairro 18, que agora já está dividido também, são 18. Só que estas segundas normalmente não adquirem realmente o estatuto efetivo. Ou seja, é a mulher que passa pela porrada é considerada mais corajosa e mais valente do que as outras. E, portanto, as outras acabam por ficar sempre num nível mais baixo, digamos assim. Porquê é que eu me interessei por esta questão das mulheres? Porque elas são, na verdade, entre 20% a 40% dos membros de gangues em El Salvador. Tal como foram, exatamente o mesmo intervalo das guerrilheiras do FMLN durante a guerra em El Salvador, que decorreu entre 1980 e 1992. Mas completamente invisíveis. Poucos havia na altura, agora já há mais, mas na altura, eu comecei em 2007, não havia estudos sobre elas, ou havia muito poucos, e sobre qual era o tipo de experiência associado à participação das mulheres nos gangues. No entanto, havia já muitas análises sobre a participação das mulheres nas guerrilhas. Não é? Há muitos estudos sobre isso. E eu achei que este aparente paradoxo no interesse académico pelas experiências das mulheres nas guerrilhas e nos gangues era interessante de colocar como ponto de partida para ver como a diferença da legitimidade associada a determinados tipos de violência, não é? Depois transforma também ou condiciona as agendas de investigação. Ora, se as mulheres que se envolvem em grupos violentos em contexto de guerra ou de revolução, neste caso era uma guerra revolucionária, estão representadas na maior parte dos estudos como participando na guerra para fazer a paz. Ou seja, é sempre num pacifismo inerente às mulheres que elas são percebidas, não é? E depois transformadas em heroínas nacionais, revolucionárias, primordiais, como se houvesse também um certo pacifismo natural às mulheres. É esta narrativa sobre-humana, heroica, anti-violência em relação às mulheres que participam em projetos revolucionários ou em guerras de guerrilha, não serve, obviamente, não é, à partida, para entender a participação das mulheres em gangues, porque há uma diferença de legitimidade da violência utilizada e de muitas outras coisas. Portanto, isto aqui há por um lado, fora de um enquadramento ideológico justificativo, a participação das mulheres na violência, não é assim que se diz, mas pronto, vocês estão a perceber, em grupos violentos, etc., é visto como excepcional, do ponto de vista da excepcionalidade. E essa excepcionalidade, pois,
tem duas consequências. Por um lado, o facto de serem invisibilizadas, não é? São analisadas como meras acompanhantes, membros secundários, que apoiam, não é? Mas que não fazem parte do gangue necessariamente, ou que não o fazem por vontade própria ou pelo seu próprio caminho, sempre em associação com os homens. E por outro lado, tem outra consequência, que é o de serem visibilizadas, como exemplos de um desvio de género e sendo a violência praticada por elas vista como irracional ou anormal, mais do que as dos homens. Agora, nós sabemos que gangues e guerrilhas, obviamente, não são atores equivalentes, não é? E, portanto, eu não me proponho analisar o gangue como se fosse uma guerrilha. O que me interessava fundamentalmente era perceber como é que esta divisão construída entre o que é legítimo e não é legítimo, etc., está, no fundo, a esconder uma concepção do político pré-determinada e formatada, e não a entender o político como algo construído também enquanto criador de sujeitos. E isto é algo que também é muito interessante ver. O Jacques Rancière, a Chantal Mouffe dedicam-se bastante a essa questão, mas também a Cynthia Enloe, que é uma feminista das relações internacionais, explicando como, na verdade, não existe uma definição à partida do que é político, não é? E o Jacques Rancière tem uma citação que eu acho muito interessante. Não tem uma citação, tem uma afirmação. Ele diz: não existe vida política, existe um palco político. A ação política consiste em desfazer as fronteiras. A política é uma forma de repartir, ou repartitioning, o político do não político. Isto é porque é por isso que isto normalmente ocorre em lugares fora do lugar. Num lugar que não era suposto ser político. O que eles defendem aqui é que, se olharmos para o político na tradição liberal, etc., vamos estar a restringir uma série de outras ações políticas que podem ser vistas também como resistências, etc., que estão subjacentes à ação e à experiência dos marginalizados. Não é? E então, de certa forma, a política seria algo mais semelhante, se pudéssemos pensar, o domínio do político seria quando os marginalizados se assumem como sujeitos políticos, reivindicando também os seus direitos e a sua existência enquanto tal, a sua existência política enquanto sujeitos políticos. E, de alguma forma, não posso tratar muito disso, os gangues em El Salvador tentaram fazer isso recentemente, porque foi assinada uma trégua com o governo, entre eles, uma trégua entre eles, mas era patrocinada pelo governo, que depois acabou por não funcionar, por uma série de outros fatores, mas no fundo o que eles estavam ali a dizer é que nós temos uma voz e queremos colocar-nos perante isto, porque obviamente que a existência dos gangues tem a ver com uma série de violências estruturais, simbólicas, etc., que criam aquela violência visível. Mas cuja violência invisível é muitas vezes esquecida, nomeadamente no domínio das políticas. E, portanto, estas jovens, e normalmente entram muito jovens, por volta dos 12, 13 anos, estas jovens e estas mulheres também podem criar-se como sujeitos políticos através de micro-resistências, que obviamente não mudam a sociedade, não, mas que se constituem também como política e como resistência e que são necessariamente fragmentadas e contraditórias com uma série de outras ações levadas a cabo por elas, não é? E experiências. Então, o que é interessante, e depois vou tentar ler algumas citações dentro das entrevistas, é que
Em primeiro lugar, quase todas as entrevistas que eu fiz, e atenção que as entrevistas foram feitas fundamentalmente em prisões, portanto também é um condicionamento, pronto, fiz poucas fora da prisão porque era de facto perigoso, não tanto por ter medo deles, mas ter medo de essa polícia a qualquer momento. Então, elas reclamam um lugar em atividades e espaços predominantemente masculinos e muito patriarcais também, não é? E, portanto, correm o risco de se encontrar numa dupla discriminação social. No entanto, elas também conseguem reivindicar o seu percurso como autónomo e fazem questão disso e de não serem vistas como eu entrei porque o meu namorado entrou, não é? E há algumas, tenho aqui duas pessoas, uma delas é a Miriam, que estava ali a chorar, e ela diz: entretanto comecei a conhecer raparigas que estudavam no mesmo instituto que eu e que eram pandilheiras, e pensava, gosto de como as respeitam, de tudo que elas faziam, de como chegavam bem pintadas, com as calças tombadas, e até eu baixava a cara quando elas passavam porque lhes tinha respeito. Toda a gente lhes tinha respeito e medo. Ninguém lhes podia dizer nada. E isso era o que eu queria, para me vingar de quem me tinha feito mal. E então pensei, bem, se eu já atiro pedras, isto é uma referência, antes das pandilhas atuais, existiam as pandilhas locais em El Salvador, que basicamente eram guerras de pedras entre escolas. Se eu já atiro pedras, também posso fazer mais. Vou demonstrar a todos que sou mais do que eles e vou ter poder. Eu quero ser pandilheiro, dizia-lhes. Gosto da diversão, gosto do respeito e quero ter isso tudo. Doía-me tudo dos pontapés que levei no ritual de iniciação. Mas levantei-me, sacudi-me, toquei na cara que estava cheia de sangue, do nariz, da boca, sacudi o uniforme e pus-me a rir. Ei, e tu por que te rires? Estás contente com a carga de porrada que te deram? Eu, sim! Há muitas pessoas que se levantam a chorar, a queixar-se da dor. Eu estou feliz. Estou alegre. Depois fui para casa, lavei o uniforme manchado de sangue. Nessa altura, a comunidade onde vivia era do gangue rival e pensei, e que me importa? Vão-me pagar por tudo. Odeio-os. Eu, quando era pequena, não tinha mesmo medo de nada. Nada. Nesta altura, ela tinha 26 anos. Outra, a Carmen, estava louca pelo meu bairro. Eu dizia, dou a minha vida pela pandilha. Tinha 15 anos quando entrei. Apaixonei-me por um 18 e com o tempo decidi integrar-me na pandilha. Ele não queria, ele dizia que me amava, mas apanhou-se uma psicose, porque diziam os outros, nós respeitamos uma homegirl dentro do gangue, não uma civil. Por isso me meti e quando me iniciei, ele já não queria nada comigo, mas pensei, vou demonstrar-lhe que sim, posso. E comecei a fazer coisas. Primeiro deram-me uma missão para ver até onde podia chegar. Eu olhava para os meus companheiros feridos, porque eu fui a primeira homegirl. A única fêmea entre 33 homens. Não havia mais mulheres. Eu fazia o mesmo que os homens. Fazia como diziam. Eu não parava. Dizia sempre, eu vou convosco. Eles diziam, não, tu ficas. Mas eu queria mostrar-lhes que merecia o respeito. Portanto, normalmente estas duas seriam vistas como exceções, não é? Em relação às narrativas habituais sobre as motivações das mulheres para entrarem em gangues. E que normalmente são a de procura de uma suposta proteção, que também existe, não é? Também existe isso. Ou seja, também há raparigas que vão porque... e elas também têm essas histórias, na verdade. Porque são vítimas de violência em casa, muito violência sexual dos pais, vizinhos, irmãos, tios, e portanto precisam de uma outra proteção, que na verdade não é também uma proteção, porque também há muita violência sexual dentro dos gangues, e portanto proteção económica, física, etc. E sendo que El Salvador é uma sociedade bastante desestruturada, porque tem altos níveis de imigração para os Estados Unidos e há muitas crianças a crescerem sozinhas ou com avós que não têm capacidade para lidar com eles de alguma forma, não é? Depois, há uma outra questão que estava aqui subjacente nas citações, que
que é demonstrar que são tão fortes e corajosas como os homens. E desafiam conscientemente os estereótipos de género. Não é algo que seja inconsciente, é consciente. Olha, posso ler uma parte em que estou eu a falar com ela e perguntava: há atividades que as mulheres não podem fazer? A Ana responde: muitas coisas, não sei, como trabalho de homens pesado, como dizer, o uso de armas. Eles pensam que só eles podem usá-las. Eu pergunto: mas tu também usavas? E a Ana responde: às vezes, o emocionante é mesmo fazer o contrário e demonstrar-lhes que também posso. Mas também existe, obviamente, quem se demarque, queira demarcar-se, ser uma exceção em relação às outras mulheres, identificando-se mais com os homens. Não é? E dizia assim Elizabeth: gosto mais de andar com eles, porque há mais vacilo. Vacilo é a diversão, a loucura da vida, da rua. As mulheres às vezes cortam-se. Nós mulheres somos um bocado chambrocitas, com os covilheiros, que arranjam complicações. Só havia problemas, porque aquela tinha mais atenção. Não queríamos que chegasse outra mulher de outra parte, porque quando tínhamos dinheiro nos mandavam trazer comida e se viam as outras, nem se lembravam de nós. Outra diz: eu sou bastante varonil, a minha onda é lá fora com os homens, damos-nos bem. Às vezes discutimos um pouco, mas tudo tem solução. Portanto, há uma grande diversidade, como vocês podem, não posso ler isto tudo, mas para verem como esta necessidade de demonstrar, também há algumas micro-resistências especificamente feministas dentro disto. E muitas vezes também a forma como elas veem. Há uma coisa muito interessante que é a demarcação entre os homens do gangue e os homens civis. Os homens civis são vistos como conservadores, assim, não interessam nada, e os outros como alguém que lhes dá mais liberdade também. Por exemplo, a Júlia, que era uma pessoa incrível. Eu gosto dos homens como eu. Aborrecem-me os outros. Como te explico? Olha, eu sou uma pessoa muito exigente em muitas coisas. No sexo, na comida, na maneira de relacionar-me, em tudo. Então, muita dessa gente, os civis, não vai entender a mim. Eu sou muito difícil de entender. E não me chamam a atenção. Ou, a Mariana, eles têm uma maneira muito diferente de namorar as raparigas, eles membros do gangue. Porquê? Não sei. Porque são espertos, são bem sedutores, entendes? Têm uma forma bem diferente de tratar as raparigas, porque são carinhosos, ligam aos detalhes. Não todos, claro, mas a maioria sim. Eles sabem que respeitar uma mulher é algo sagrado. E além disso, eles são perigosos e tudo, sim. Mas se, digamos, convivesses com eles, amo-te muito, confessam. Não é como dizem que são pessoas muito diferentes. São brincalhões, crianças completas, meninos que gostam de se sentir mimados. Então há muitas mulheres que se namoram quando já os conhecem, com o tempo. Por outro lado, além desta resistência feminista mais demarcada, há algo que é perfeitamente comum entre os homens e as mulheres, que é a reclamação de uma agência. Não é? Eu entro porque quero. Ninguém me obrigou, não fui obrigada, eu entrei porque queria entrar e não venham vitimizar. Isso é quase todas as entrevistas foram assim, praticamente todas. Há esta necessidade de mostrar que não são apenas vítimas e que têm o seu percurso porque quiseram. Por outro lado, vou tentar, não vou ler mais citações, senão nunca mais saio daqui. Por outro lado, há também esta ideia de resistir à invisibilidade e à irrelevância social, não é? De demonstrarem que existem. Por exemplo, dizia, eu estava na pandilha, fazia coisas, fazia o mesmo que os homens. Eu fazia o que me diziam para fazer. Esta eu já tinha lido há bocado. Só que eu tenho aqui em inglês, está uma grande mistura. A pandilha vai ser sempre a minha família. Eles são como irmãos para mim. Os irmãos que eu nunca tive. Às vezes os pais querem controlar tudo e os jovens precisam de alguma liberdade. Foi por isso que eu deixei a minha casa. Eu encontrei-os, comecei a divertir-me com eles, gosto do estilo de vida deles, e foi assim que eu me juntei à pandilha. E há muitos outros. Por outro lado, outras formas de micro-resistência
que eu leio nas palavras deles, é a resistência ao abandono, ao conservadorismo e à hierarquia social muito forte na sociedade em El Salvador. E, portanto, querem, por exemplo, dizia aqui, há muitas diferenças entre os homens civis e os pandilheiros. Os pandilheiros tratam-te melhor, porque aquilo que eles são e aquilo que eles viveram também os ajudou a endurecer. Dentro da pandilha, valemos todos o mesmo. Temos o direito às mesmas coisas. Às vezes, por causa do machismo, eles acham que podem fazer coisas que nós não somos capazes. Não tem a ver com o trabalho pesado, tem a ver com o uso da arma. Eles acham que só eles podem usá-la. Às vezes é emocionante usar armas e mostrar-lhes que nós também conseguimos fazê-lo. Dentro da pandilha, já está. Depois existe outra forma de resistência que eu vejo aqui, que é a resistência à transmissão intergeracional da violência. Ou seja, não há um único pandilheiro ou pandilheira que diga que quer que os seus filhos sejam pandilheiros ou pandilheiras. Têm noção da vida que levaram e sabem que aquilo não é bom para os seus filhos. E houve uma entrevista que me marcou bastante nesse aspecto. Foi, aliás, uma miúda que teve muita dificuldade em aceitar a entrevista e eu coloquei-a à vontade e disse, não queres falar? Porque ela achava que eu fazia parte dos serviços sociais que vão lá para controlar. E eu não conseguia explicar, mas às tantas, quando passámos para a questão do filho, porque há prisões onde as mulheres estão com os filhos, não é? E aquela era uma prisão mista, para homens e para mulheres, e muitas das mulheres tinham filhos. Isto era uma rapariga de 21 anos. E ela diz, a verdade é que a prisão, a verdade é que o guarda fez-me há pouco, ela estava muito transtornada quando veio para a entrevista também, e ele depois explicou porquê. A verdade é que o guarda fez-me um reparo muito estranho. Estávamos a voltar da clínica, eu e o meu bebê, uma criança, e a criança estava a correr em direção à área dos homens. E eu fui atrás dele. E o rapaz, o menino faz isto, eu vou atrás dele e o guarda disse à criança, espera até teres 18, vais estar aqui também. Isto fez-me ficar mesmo zangada. E depois então passamos para uma outra forma de resistência, que é a resistência à guerra aos gangues, guerra às drogas, que é uma política transnacional aplicada de várias formas. Posso fazer uma pergunta? Sim. Anterior? Houve alguma que referisse que os pais ou os pais estivessem na pandilha? Naquela idade não, mas agora já. Agora já. Sim. Naquela altura não havia ainda, já havia pessoas mais velhas, com 30, quase 40. Neste momento já há várias gerações de família na pandilha. Embora eu não seja isso que eles querem, mas não têm como prevenir isso. A guerra às drogas e a guerra aos gangues, a repressão, a política tem sido vamos prendê-los todos, é um enorme campo de prisões, não há políticas sociais, económicas que façam nada em relação a isto, não é? Há pequenos projetos e tal, mas não. Quem trabalha muito sobre isto são as igrejas, nomeadamente igrejas evangélicas, com algumas mensagens um pouco duvidosas, mas a verdade é que eles saem. A verdade é que eles saem. Com base na reconversão, não é? De pecador para outro tipo de vida. Individualmente, ainda bem. Estruturalmente e socialmente é complicado, não é? E portanto, fazem tão bem esta relação entre a violência
pós-guerra e a violência da guerra. Porque o meu objetivo também é ver como é que a violência se reproduz num pós-guerra já de longo prazo. E então dizia, diz a Yasmin, eles dizem que querem lutar contra a delinquência, mas isso é uma mentira. Se criassem empregos, se nos permitissem trabalhar, em vez de procurarem fama para eles, isto poderia mudar. Isto é guerra. A diferença entre isto e a guerra que houve em El Salvador é que antes as pessoas lutavam pela paz, pelos direitos dos camponeses. Agora nós lutamos por nós próprios. Não sei como é que está o tempo. Não sei. 10 minutos, né? Depois. É? 10? Ok. Sim. Portanto, em termos da minha reflexão, vários anos depois, quer dizer, não fui tendo esta reflexão, obviamente, mas colocá-la por escrito e pensar de uma forma mais estruturada em relação a isto, à minha experiência neste trabalho de investigação. Portanto, o trabalho de investigação centrado na violência é muito complicado. Sejam vários tipos de violência em diversos contextos, porque há, pelo menos, noção muito forte sempre envolvida. E é um processo permanentemente transformador, perturbador e muito potente, que abre caminho para uma multiplicidade de verdades, para vermos que não existe uma verdade única e pura e todos e todas exprimimos a nossa, ou não, num determinado momento. Trabalhar sobre violência é também violento quando temos que fazer exercícios de racionalização sobre alguns aspectos que não são racionalizáveis. E, portanto, ouvir, presenciar, refletir e racionalizar a violência tem impactos na nossa transformação social e na nossa vida. Também conta, obviamente, a nossa personalidade e o momento da vida em que estamos, porque tem várias coisas que... mas as situações potencialmente geradoras de desconforto, não gosto de chamar trauma, mas sim, existe o trauma, vicarious trauma, não é? De quem assiste ou de quem presencia, portanto é secundário. Existem, não é? Há algumas situações que podem não se concretizar, não há determinismo, mas são perigosas de alguma forma. E uma das coisas que é perigosa é esta imersão numa sociedade que está, ela própria, profundamente traumatizada. Não é um trauma individual, é um trauma coletivo. São vários traumas. E uma parte da sociedade está em negação. E já não se percebe quem é que são as vítimas e quem é que são os agressores. E há um enorme cansaço em relação à violência. Não é? Portanto, aquela tentativa de fazer algo rapidamente ou constantemente, qualquer coisa que funcione, por favor. Não é? Porque é um dos países mais violentos do mundo em termos de homicídios, mas também de muitos outros tipos de violência. Há quem viva numa bolha, nestas sociedades, não é? Dentro das suas casas cercadas, ou no seu ativismo de escritório, e há quem viva permanentemente na violência e na dor, incluindo aqui vítimas da guerra passada, mães de desaparecidos, mulheres vítimas de violência doméstica. Portanto, porque eu não entrevistei só membros de gangues, fiz toda uma série de outras entrevistas para perceber o contexto mais abrangente. E todas elas seriam potencialmente geradoras de trauma. Ou não necessariamente, mas seriam potencialmente. Percebemos que perguntar, fazer questões sobre violência, de que alguém foi vítima, que presenciou, que cometeu, ajuda-nos a perceber muitas vezes como essa violência foi gerada por um outro trauma. As pessoas que vivem na e da violência têm que justificar isso a elas próprias também, de várias formas, porque elas sabem que aquilo que estão a fazer não é
o que elas queriam fazer, não é necessariamente o mais correto, nomeadamente os agressores. Portanto, qual é a solução para isto? Não há soluções milagrosas, mas é importante que nós aprendamos a separar de alguma forma a ideia de presenciar diretamente a violência, que eu não presenciei, e eu digeri a violência de forma já digerida pelas próprias concessões, autojustificações, desculpas, etc. Não é? Então, o que é preciso é sentir esta violência invisível e conseguir representar tudo isto. Escrever, no meu caso, com alguma sensibilidade, que falava na outra ontem. Todos estes sujeitos são vulneráveis. São todos vulneráveis, agressores e vítimas, são todos vulneráveis e nós também. Nós, investigadoras, repórteres, etc. Também somos trabalhadores sociais, etc. Só que depois há uma outra dimensão interessante que é como é que nós reagimos quando as pessoas nos contam experiências de violência. E temos que usar, obviamente, esta capacidade de algum distanciamento. E eu nunca fui de perguntar muito diretamente as coisas. Eu só perguntava quando achava que havia confiança e possibilidade, sempre dando a possibilidade das pessoas não responderem. Obviamente, não é? Então eu não tenho que falar sobre isto. Muitas vezes também podemos entrar em negação por causa desse mecanismo que necessitamos de proteção de nós próprios. E também não vemos totalmente tudo que nos está ali a ser contado, só depois com algum tempo e para refletir sobre o assunto. Como, por exemplo, ter meninas, membros de gangues, a falar da violação como algo banal, normalizado. Por exemplo, uma dizia-me que tinha sido quase violada e a amiga tinha sido violada ao mesmo tempo e que a grande preocupação da amiga era que se teria engravidado. Não havia qualquer reflexão sobre o mal feito a elas próprias. Ou, como os homens, tentavam sempre justificar-se e projetar-se como humanos através da violência sexual. A maior parte deles dizia: não, eu isso não faço. Eu não, porque eu tenho mãe, eu tenho irmãs, eu sei. Nós sabemos que quase todos o fizeram, não é? Mas alguns deles têm essa necessidade de proteger-se. Outros diziam: eu via acontecer, mas eu não podia fazer nada porque era muito jovem. Portanto, tens de seguir o grupo. Não é? Um outro caso que me aconteceu foi apanhar a violência de supetão assim na cara, sem estar à espera disso. Fiz entrevistas com duas senhoras, uma delas já morreu. Duas senhoras presidentes do CODEFAM, Comitê dos Familiares Desaparecidos, e do Comadres, que eram as mães, que foram elas todas também torturadas e violadas à procura dos filhos. E como eu estava com uma amiga, uma psicóloga social, que trabalha lá na universidade, mas que tem apoiado estes grupos em processos coletivos e de transformação, de luto em luta e tudo isso, ela tinha-me dito, eu já tinha visto, não é? Quer dizer, aquelas mulheres são permanentemente entrevistadas, assediadas e estão sempre a contar a sua história. Mas elas, em determinados momentos, é importante recontar sempre a mesma história. Isso é importante. E eu penso, só que eu sentia-me incomodada com aquilo. Mas eu não sei se faz sentido eu ir entrevistá-las, não me sinto muito confortável. Mas enfim, elas receberam logo com a maior das disponibilidades e eu nem sequer estava a colocar questões muito diretas sobre a violência nem nada. Só que elas começaram a falar. E eu estava a ouvir senhoras de 70 anos a contarem como tinham sido violadas, torturadas e a chorar, e eu não tinha preparação para reagir àquilo. Porque
Depois há a segunda dimensão, nós não somos preparados para isto. Enfim, o que é que eu fiz ali? Eventualmente ajudei-as a falar mais uma vez, a sentirem-se ouvidas. De resto, eu nem sequer utilizei as entrevistas dela na minha tese, eu não me sentia de todo confortável para o fazer. Por outro lado, aconteceu uma coisa também muito má, muito estranha, que foi, depois de ouvir tantas histórias de violência horríveis, de esquartejamentos, violações coletivas, etc., fui assistir a uma sessão de ajuda mútua numa organização feminista que se chama Las Dignas, que surgiu de guerrilheiros que perceberam que após o fim da guerra continuavam tudo na mesma dentro do seu partido e, portanto, organizaram-se e criaram uma organização feminista para agir de outra forma. E fui assistir a uma sessão de ajuda mútua entre mulheres vítimas de violência doméstica ou íntima. E saí de lá muito irritada. E estou a confessar isto é horrível. E saí de lá muito irritada a pensar: mas que estas gajas estão a falar de violência psicológica? Mas o que é isso? Já olharam para todas as que estão a morrer à vossa volta e a ser violadas e não sei o quê? E isto é horrível, não é? Porque eu própria já estou a normalizar a violência e a hierarquizar, não é? Claro que depois refleti sobre isso, mas a minha reação espontânea foi: eu não volto mais aqui. Eu não volto mais aqui porque isto é absurdo, não é? Mas a verdade é que muitas vezes eu senti que estávamos a fazer uma sessão de terapia e que não era só delas, que também era minha. Em muitos casos, estas conversas foram estabelecidas. Depois, os cuidados que eu tentei ter, e que agora com certeza faria outras coisas e de forma melhor, mas os cuidados que eu tentei ter na ligação com as pessoas. Primeiro, só de colocar questões sensíveis quando mesmo pertinente, e porque o guião não é nenhum dos 7 mandamentos. São 7 ou 10? Depende da cultura, da religião. 7 pecados, exato. Quantas são as palavras? Às vezes questionar coisas que eu achava que não estavam a dizer a verdade ou que me estavam a desafiar propositadamente, mas não podemos exagerar, não é? Por exemplo, uma vez foi comigo um amigo antropólogo chileno que estava lá a fazer trabalho sobre masculinidades. Foi fazer 2 entrevistas. E calhou-nos uma entrevista que era um nicaragüense que estava ali preso em El Salvador, muito jovem, muito divertido, mas completamente em confronto. Sempre a tentar ser o maior, justificar tudo e não sei o que mais. E eu, às tantas, senti que tinha que contrapor algumas coisas. Não é? E depois saímos lá e esse meu amigo disse-me: tu fizeste aquilo, tu não podes fazer aquilo, só tens que ouvir. E eu disse: ok, eu tenho que ouvir, mas há coisas que, se tu não contrapôs, estás a ouvir uma ilusão. Não sei se fiz bem ou se fiz mal, há várias formas, se calhar fiz mal. Mas foi interessante ver logo a reação de um antropólogo à minha forma de fazer entrevistas. Depois, uma outra coisa que surgiu naturalmente é a empatia. Empatia com jovens, uns da minha idade, outros mais jovens do que eu. E ao contrário daquilo que são chamados em El Salvador, nomeadamente um dos funcionários da prisão dizia-me: mas porquê que tu vais falar com eles? Eles são demónios. Eles são o diabo. E eu não via diabos nem monstros. Eu só via jovens perdidos. E violentados também. Obviamente que isso não justifica a violência que eles cometem, não é? Mas de alguma forma podemos perceber como é que se criam as agressões e como é que se criam os agressores. E com alguns tive conversas divertidas até,
E havia gente tão sensível e tão interessante, com sentido de humor e de sedução, que eu achei que me comoveu, de alguma forma. Mas claro, não podíamos estar a ver toda a gente como vítima apenas, não é? E não desculpabilizar tudo o que nós tentamos compreender. Depois percebi que o objetivo de alguém que narra a violência tem que ser ter muito cuidado para não seguir agendas erradas e para passar o que realmente conta, que são a diversidade de expectativas, a humanização, a politização dentro destas dinâmicas, mas não seguir, por exemplo, a agenda da hipervisibilização e transformação em monstros e em exóticos, que é muitas vezes seguida pelos jornalistas que vão lá. Por exemplo, uma vez chego para uma entrevista e o rapaz começa a despir-se. E eu perguntei o que é que se passa? Não queres tirar fotos das minhas tatuagens? E eu, não. Só quero conversar contigo. Porque eles estão tão habituados, que os jornalistas vão lá só para tirar fotos às tatuagens, porque é exótico, depois transformam aquilo em ameaçador, não é? Que reproduzem já isto automaticamente. E depois, porque eles também querem ser visíveis, só que depois a forma como são tratados é de uma má visibilização. E eles leem, porque eles conseguem aceder, obviamente, a tudo dentro das prisões. E eles dizem, mas é que ela chegou aqui, disse que era para não sei o quê, e ela disse-me que isto não ia para lado nenhum, e agora tenho uma foto no jornal online americano, e eu tenho montes de família nos Estados Unidos. Bem, e depois zero a responsabilidade de quem vai lá fazer estas coisas. Enfim, e há uma outra coisa muito importante que é não gerar expectativas. O que eu procurei sempre foi ser muito clara sobre o que eu estava ali a fazer. Às vezes era difícil, porque passamos muito por jornalistas, não é? É difícil explicar o que é uma investigadora. Mas sabendo eu que não podia mudar a vida de toda a gente e que não podia mudar a vida deles concretamente, necessariamente, tenho que ser muito clara para não gerar essas expectativas. Temos que ser muito claras, muito claros, para não gerar expectativas que depois não podemos cumprir. No fundo, o que me aconteceu foi ser uma bela jovem investigadora de 27 e depois 29 anos, desprevenida, o que tem aspectos positivos e negativos. Aspectos positivos, fazemos coisas sem ter medo. É importante, às vezes, é muito importante não ter medo à partida para fazer aquilo que fazemos. Às vezes até podemos colocar-nos em risco, mas isso, na verdade, não aconteceu muito. Nos aspectos negativos também é que descuidamos um pouco o impacto que tem falar sobre nós e sobre os outros. Eu vou abusar um bocadinho, pode ser? Que acho que esta parte é mais importante. É muito importante durante o trabalho de campo, para quem vai fazer teses, também encontrar espaços de descompressão, fazer amigos, partilhar, ouvir as outras experiências, onde eu consegui rapidamente arranjar um grupo de amigos em El Salvador. Eram pessoas mais velhas, não estavam... E muitos deles nem sequer percebiam porque é que eu estava a fazer aquilo. Porque é aquela coisa, porquê que estás a entrevistar membros de gangues? Isso é muito perigoso. E era um grupo muito interessante que gostava muito de tocar e cantar. E percebi nesse círculo que ainda estavam todos presos na guerra.
e que estavam ainda a processar os seus próprios traumas da guerra passada. Portanto, a gestão do medo e da emoção, que são necessárias, obviamente, para fazer o trabalho de campo, leva-nos a adiar uma série de sentimentos, mas eles não desaparecem. Eles voltam, vêm mais tarde. Em muitos casos, leva-nos à negação. Um dos casos que me aconteceu foi... portanto, eu fui 2 vezes a El Salvador, em 2007 e 2009. Em 2007 fiz uma entrevista com a Yasmin, que me tocou muito, 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 e que saí de lá sem saber o que fazer com aquilo. Quando voltei em 2009, reuni com alguém que me ajudava, que era a assistente social das prisões, com quem eu também criei uma amizade. E ela diz-me: mataram a Yasmin. As próprias companheiras de cela. E eu queria muito voltar a encontrar a Yasmin, não foi possível. Mataram-na porque supostamente ela teria falado a um namorado e, portanto, foi considerada traidora. Queimaram o cabelo, tudo assim, ninguém da prisão fez nada. E, ainda por cima, depois vim a perceber que quem a matou foi uma outra entrevistada minha em 2007. E o que é que eu fiz com isso? Eu não conseguia ultrapassar aquilo, era um fantasma que eu tinha, eu não conseguia escrever sobre aquilo. Mas era o meu fantasma, eu tinha que pôr isto de alguma forma na tese, não é? O que eu fiz foi reproduzir quase integralmente a entrevista dela. O que ela dizia: nem toda a gente consegue chegar a ser o que é. E é isso, nem toda a gente consegue chegar a ser o que é. Outro momento muito difícil para mim, eu já estava cá em Portugal, tinha saído de El Salvador há 2 semanas, mataram o Povedar. Ter a percepção dos riscos a que estamos expostos e que quando eu estava lá não sentia de modo algum. Foi muito duro para muita gente, porque o Povedar era alguém que estava ali para defender direitos económicos, sociais, políticos para estas pessoas. Depois há um outro... Também aprendemos a relativizar o nosso sofrimento, não é? Porque, pensando nos nossos problemas e naqueles problemas, obviamente, que às tantas temos que encontrar um ponto de equilíbrio. Nós não deixamos de ser pessoas e ter problemas, mas realmente eu faço aquilo, às vezes ignoramos-nos também e vamos esquecendo de nós próprios. Depois houve um outro ponto negativo, que tem a ver também com esta, que é a sensação de incompreensão total quando voltamos à nossa realidade materna, doméstica, de partida. E eu tive uma fase em que, perante isto, acabava por desvalorizar os problemas das pessoas que estavam próximas de mim e por outro lado, era completamente explosiva e perdia paciência para ser comparada, a minha tese ser comparada com pessoas que tinham ficado 2 anos no escritório a escrever. Era uma auto-vitimização, mas acho que é necessário ter em conta que eu demorei 7 anos a fazer a minha tese. Eu não poderia fazer esta tese em 3 anos, nem em 4 anos. Eram 2 estudos de caso, Guiné-Bissau e El Salvador. Com uma enorme interdisciplinaridade. E em contextos de violência. Também acho que devíamos pensar nisso nas universidades. Como é que preparamos as pessoas e como é que valorizamos com peso e medida aquilo que é diferente. Depois há outra coisa interessante, que é a perda da adrenalina. Porque a adrenalina mantém-nos ali a fazer mais. Mas no regresso é um bocado complicado. E começou, no caso de El Salvador, começou logo no avião. O primeiro avião que eu apanhei, passei a viagem toda a ler um livro brilhante que se chama
Elasco, do Horácio Castellanos Moya, Elasco, Thomas Bernard em San Salvador, que é uma autocrítica da produção da sociedade salvadorenha, da sua militarização, do autoritarismo, e que é muito, muito bom. Deve ser lido. E é escrito num fluxo, um discurso, um vómito. É um vómito, aquilo vai-se. E fartei-me de chorar. Fartei-me de chorar porque sabia que dificilmente conseguiria voltar lá, porque à Guiné eu tenho de estar sempre em permanente ida e volta e acompanhamento, porque está aqui muita gente também que conhece a Guiné, que esteve na Guiné, que é da Guiné. Em El Salvador não é esse o caso, porque ninguém estuda El Salvador em Portugal praticamente. Ninguém tem interesse em El Salvador e dificilmente eu teria dinheiro também para voltar, porque é uma viagem muito mais custosa. Aconteceu que tive a oportunidade de voltar, mas não fui desta vez porque tive medo, porque era mãe. E depois recriminei-me a mim própria, pensar, Sílvia, isto é exatamente a mesma coisa que quando tu lá estavas. Porque é que agora tens medo de ir só porque tens uma filha? Mas não fui. Então, só para não entrarmos aqui em mais, depois na discussão podem surgir mais coisas. Não tem mais tempo. Silvia, queres discussão? Não é discussão. É só não, dizer o que é que isto tem a ver com o cosmopolitismo insurgente. A verdade é que eu tenho descoberto, e acho que muita gente aqui terá noção disso também, que tem parecidos, que é preciso, nós precisamos de olhar para as similitudes entre vários contextos. E por isso eu decidi, eu deveria fazer uma tese ou de estudos africanos, ou de estudos ibero-latinos, não sei. E eu sempre disse, não, eu não quero fazer isso. Eu não vou continuar a estudar a Guiné como algo exótico diferente. E eu preciso de um outro estudo de caso que me mostre, num outro contexto, como há tantas semelhanças de processos históricos e de vivências. Não são iguais, não estou a dizer que são comparáveis na mesma, mas muitos processos históricos semelhantes. E muitas reações e também experiências. E, portanto, aqui eu passo da análise das mulheres nos gangues e as suas formas de micro-resistência para, dentro do projeto que eu e a Gaia temos, por exemplo, vou analisar as mulheres do Daesh, sendo outro contexto, não é? Terrorismo, transnacional, etc. Não parece que haja assim tantas diferenças, nomeadamente aquilo que nos propomos a fazer, que é analisar o tratamento mediático destas mulheres em relação aos homens. Tal como outra dimensão do meu trabalho é recuperar as experiências das guerrilheiras do TRGC na Guiné-Bissau. Em Cabo Verde já está a ser feito por outras pessoas. Na Guiné há algumas pessoas que também estão a começar a fazer. Mas é interessante porque eu disse à Joacine, olha, sabes que o meu primeiro projeto de tese era exatamente o mesmo que o teu. Depois desviou-se para outra coisa. E isto já está em mim há muito tempo e agora eu vou tentar concretizá-lo. Mas, por isso, temos que olhar para estas formas de resistência, de insurgência, etc., de uma forma transescalar, translocal e também transtemporal. Okay? Porque há muitas experiências das guerrilheiras dos anos 60 que são próximas das meninas em El Salvador hoje em dia, nos gangues. Não vamos dizer que tudo é igual, isso não faz sentido, mas é preciso retirar daqui algumas lições sobre como também existem sim experiências que são transtemporais, translocais, já não me lembro até que disse mais, mas é isso. Transescolares.
atividades. Quem quiser. Ok, eu gostava só de fazer um comentário, não sei, uma pergunta, porque a mim também me interessa este tema da violência e, sobretudo, um conceito que eu, no momento, tentar explorar em parceria com outras pessoas de outros países, não só da Europa, que é o de narcofeminismo. Isto pode ser visto também na perspectiva do estigma, que a mulher já é estigmatizada só por ser mulher, e depois ainda tem que colaborar de alguma forma com a chamada guerra às drogas, seja ela como um tipo de passagem ou como guerrilheiro, não é? Portanto, há aqui depois diferentes formas de opressão, de violência. E eu queria saber onde é que situa-se aqui a guerra às drogas, porque eu ouvi falar como se fosse mais uma característica subjacente e não a causal, no fundo, a primeira para haver todo este exercício de violência. É um dos motivos, sim, é um dos. Não é a primeira. Ok, mas que será um motivo estrutural dentro de El Salvador. E como é que vês esta relação das mulheres com o proibicionismo, no fundo, ou com o controle desse proibicionismo, porque vem, de facto, num exercício do transporte, né, da circulação de substância? Primeiro, sendo os gangues originalmente pequenos grupos, e mesmo hoje não há grandes fortunas geradas pelo tráfico, que é um tráfico pequeno, não é? Vamos dizer de comércio. Isso também é uma forma de percebes? De viver de outra forma, de querer sair daquela opressão toda, e vais ver a maior parte das mulheres estão presas por tráfico de droga. Ou por introdução da droga nas prisões, que é uma das funções também que eles as remetem. A guerra às drogas não é algo que para mim já é estrutural, enquanto fator de reprodução da violência, mas há outros do passado, como a guerra que houve em El Salvador, o trauma que ficou, a impunidade. Estão agora a tentar dizer que a lei da anistia não é inconstitucional. Porque o que fizeram foi a anistia geral. Isso é muito duro, não é? E agora estão a começar. Eles têm possibilidade de fazer reclamações na Corte Interamericana. Ou seja, é internacional e depois passa para o nacional. Percebes? Mas do ponto de vista local sempre foram feitos muitos processos de tentativa de superação do trauma, de cura, de verdade, de guardar a memória e de alguma justiça também. Mas só recentemente houve, por exemplo, um pedido de perdão do Estado, mas era um governo de esquerda, mais ou menos esquerda, que fez isso. Não é? Durante os 20 anos pós-guerra ganhou sempre a direita, era impossível fazer isso. Não é? Vocês têm ainda no meio de El Salvador uma grande estátua a dizer pátria si, comunismo não. Ou seja, é uma sociedade também muito dividida. Mas pronto, eu não sei se respondi, depois podemos falar, mas há uma coisa que me interessante num livro que eu comprei há pouco tempo sobre as mães da máfia e a forma como e acho que pode ajudar nisso. Celeste. Primeiro agradecer. Celeste, depois sobre a minha pergunta. Primeiro agradecer por esta partida. De estar no terreno, estava aqui assim completamente angustiada. Por acaso tinha aqui algumas questões que acabaste por tocar, que era quando começaste a falar e eu comecei a emocionar. E estava a pensar, será que a Silvia, agora que é mãe, voltaria a este terreno? Ou seja, os limites da nossa coragem enquanto investigadores e ativistas. Não é coragem, é responsabilidade. E ao mesmo tempo estamos a passar por uma situação de racismo em Portugal e há bocadinho o Mamadou Ba começou a denunciar uma coisa que me mete medo, que é o que é que vai acontecer ao Mamadou Ba. É uma coisa que acho que todos nós temos que fazer alguma coisa. Estou completamente arrepiada porque eu não me imagino, nem quero imaginar o que é que vai acontecer e acho que a academia e o ativismo têm que fazer isso. E lá está, perguntar-te como é que tu voltaste deste terreno? Que é um terreno que eu acho que... E ontem, não sei se todos estavam aqui, mas estávamos a falar disso. Porque em antropologia, as primeiras aulas de antropologia que tu aprendes tens de ter um distanciamento
introduzir o conhecimento científico distanciado e eu ali andei à procura há muito tempo, até que surgiu a antropologia e a militância, eu percebi, ok, então a antropologia é fixe, porque permite a militância, porque nos primeiros tempos tens um quadro metodológico, muito não podes fazer militância, e eu buscando um bocadinho essa, queria te perguntar como é que tu voltaste, porque sei lá, tornaste-te uma militante destas questões das mulheres e da violência. Estava a pensar na professora. Sim, exato, na questão da professora da Teresa ontem. Quando tu desceste do avião, o que é que sentiste enquanto. Eu nunca digo que sou investigadora, eu sou stylist e faço ativismo por via da investigação, ou tento dar voz e partilhar vozes com outros espaços. Ao mesmo tempo também queria te perguntar como é que é, se tu estudaste também o lugar do ativismo e das ONGs feministas em Salvador, e qual é que era o discurso destas ONGs, cara? E às vezes é muito Salvador, vamos salvá-las. E uma última questão, desculpa, que é, não gosto desta palavra, mas vou usar esta palavra só na falta de outra, ok? Tu sentiste ali uma instrumentalização mútua? Com quem? Entre ti e essas mulheres e esses homens. E... Chega. Precisava bem estudar. Bom? Não, eu tinha alguns comentários, acho que o trabalho em relação a um e ao outro. Em relação à Sílvia, esta última intervenção, por um lado ela levanta temas, digamos, metodológicos interessantes de trabalho de campo. E realmente como ele é transformador do próprio sociólogo ou do cientista social que faz este tipo de trabalho em contextos de tanta violência. Por outro lado, eu penso que também aqui podemos ter, acho que estás a analisar muito bem, eu penso que quando se fala de El Salvador e o que está agora a acontecer com as migrações para os Estados Unidos, se calhar a gente tem que conceptualizar o político, exatamente porque o que é delinquência política, a criminalidade política da criminalidade não política, não é? E é um caso de fronteira, não é? Mas, por outro lado, exotizar na medida em que essa criminalidade chama a atenção das ONGs internacionais, por exemplo, as que levaram para El Salvador, tudo isso. E, no entanto, há uma violência do mesmo tipo, física, destrutiva, que acontece no cotidiano e é individual, mas que é totalmente banalizada. Eu só vos abro aqui o meu e-mail, uma coisa que as brasileiras devem ter aqui, eu e os brasileiros que estão aqui, que é um crime de ontem, que está aí nas redes. Uma travesti foi morta hoje e teve o coração arrancado. O assassino justificou o crime dizendo que ela era um demónio e colocou a imagem de um santo sobre o corpo. E o comentarista diz: há atrocidades como essa que conduz o discurso LGBT-fóbico e o de respeito à diversidade, basta de crimes de ódio. Ora bem, a sociedade brasileira tentou imediatamente normalizar este crime, que é um crime hediondo. Como? Dizendo que era louco. Foi imediatamente posto a circular que é louco. Portanto, como é louco, a sociedade não tem nada a ver com isto. Não tem nada a ver. Eu penso que é aqui é que está o risco. É como é que nós banalizamos certos tipos de violência e as outras nos deixam um pouco exatamente a risco. E o risco do próprio ativismo, obviamente, também está aqui. E a propósito do que acabaste de dizer, é pena, estás aqui em Coimbra, não estás em Lisboa. Nós, na sexta-feira, temos em Lisboa um encontro, o SES tem estado muito na luta contra o racismo em Portugal, e vamos ter um encontro exatamente sobre a crise da democracia, e o Mamadou Ba vai estar connosco, é um grande amigo nosso, e é com quem trabalhos, aliás, o Flávio Almada, que também tem estado nas notícias atualmente por causa do que aconteceu da brutalidade policial, tem estado connosco, porque é também
temos estado com eles quando eles foram vítimas de brutalidade policial na Cova da Moura. É um trabalho que a gente tem vindo a fazer aqui no centro. A Sílvia levanta-me outro problema em relação à questão da que era já para levantar com a Catarina em relação a que a Gaia fez também hoje de manhã, que é toda a questão da linha abissal. Como viram, a Catarina começou por questionar a ideia da linha abissal, porque há muitos cruzamentos, redes densas, etc. A Gaia, muito sensível às questões de poder, não tem dúvidas de encontrar a linha abissal. Temos diferentes formas de a formalizar, obviamente. E ela falou, por exemplo, entre a questão da fronteira, concebida por o Balibar e concebida por mim. Eu vou dizer no intervalo à Gaia, somos amigos há muito tempo, o Balibar e eu. Ele, aliás, fez os lernos, as contracapas de alguns dos meus livros, mas temos agora uma divergência bastante significativa, que é esta, é o que fazer com os imigrantes que estão a bater às portas da Europa. Enquanto, para mim, só há uma solução, é que pensar que todo o bem-estar na Europa foi feito do mal-estar que ela causou ao longo dos séculos no mundo não europeu, e, portanto, a imigração é o resultado de um colonialismo não resolvido, que está presente, e, portanto, só há uma solução, é abrir as fronteiras, ao passo que o Balibar, como o Habermas, entende que a Europa é para defender e que temos que encontrar formas. Portanto, aqui, na prática política, depois temos diferenças, como é que a gente consegue a linha abissal. A linha abissal, para mim, como sempre, e penso que isso também apareceu muito bem claramente na exposição da Gaia, implica sempre uma degradação ontológica, isto é, a essencialização de uma inferioridade do outro, que, portanto, é fácil de destruir, não é? Mas não é territorial, de facto. Foi territorial no início com o colonialismo. O colonialismo hoje existe de outras formas, como o heteropatriarcado. Mas, obviamente, não é, ela cria duas formas. E isso está muito claro no meu último livro, O Fim do Império Cognitivo, é que ela divide não duas formas de sociedade, mas duas formas de sociabilidade. Isto é, a sociabilidade metropolitana e a sociabilidade colonial. Uma é em que as pessoas são consideradas iguais e têm direitos, e a outra é que não têm direitos e, portanto, não são considerados iguais. E o que acontece é isto, a questão da fronteira, como a Gaia formulou, e a migração, ela realmente dá conta de parte do fenómeno, mas não dá conta de todo, isto é, a questão não é a imobilização dos corpos, porque obviamente as fronteiras foram feitas para isso, imobilizam, obviamente, como a plantação, como a família, como o navio greiro, etc. Mas há outros tipos de mobilidade em queda, aquilo que eu chamo de mobilização em queda, isto é os exemplos que eu dou nas aulas e que estão nesse livro, é a mulher que, por exemplo, eu cito dois exemplos, o imigrante argelino na França, que está num restaurante e onde ele é discriminado porque tem os direitos sindicais, mas é evidente que não paga tanto, o salário é um pouco inferior. Quando vai para a rua, ele atravessa a linha abissal. Muitas vezes, se é apanhado pela polícia, tem o perfil do muçulmano, é suspeito de terrorismo e vai suspeito e vai para a cadeia sem nenhum direito praticamente. Porque ele atravessou a linha abissal na rua. A mulher que está a trabalhar num restaurante também é vítima de uma exclusão, mas que para mim é uma exclusão não abissal, é uma exclusão onde ela tem direitos sindicais, também ganha menos porque há discriminação sexista do trabalho, mas quando ela atravessa a rua, e se for em Mumbai, a possibilidade de ser vítima de um gang rape é muito grande. Ou de chegar a casa e ser assassinada pelo companheiro é também muito grande. Quando ela faz isto, ela atravessa a linha abissal. Ou seja, há pessoas, a linha abissal, por isso é que não há essencialização de identidades. Porque a mesma pessoa pode estar dividida entre essas identidades. E o que acontece com as nossas teorias é que foram feitas para a sociabilidade metropolitana e não para a outra. Agora, qual é o problema que tu levantas, Sílvia, que me faz pensar? Aliás, muitas destas coisas são trabalho em curso e que temos continuado. É se que o que tu fizeste em Salvador, com toda a dramaticidade que ele indica, não é? Se configura uma linha abissal. Isto é, se realmente aquela forma de criminalidade coletiva e a existência da outra sociedade configura uma linha abissal.
E isto é, se há degradação ontológica, digamos assim, se os pandilheiros são inferiores e que depois resistem considerando superiores. Portanto, é uma forma de resistência a uma linha abissal, ou há formas, isto é, no fundo, isto é para voltar ao argumento da Chantal Mouffe. Toda a oposição amigo-inimigo configura uma linha abissal. Isto significaria dizer que toda a ditadura cria uma linha abissal. Eu penso que pode haver, mas isto não tenho ideias ainda muito seguras acerca disto. Eu penso que pode haver exclusões bastante fortes, mas que não são abissais no sentido de significarem uma degradação pela inferioridade, seja fenotípica, seja pelo sexo, seja pelo que for. E, portanto, penso que a linha abissal aí não serve. Agora, tenho dúvidas, porque realmente, quando tu analisas aquele caso, parece que estás a fazer um estudo de caso sobre a sociabilidade colonial, isto é, parte da população que é tirada para uma forma de sociabilidade colonial, e como ela se organiza e cria formas de resistência, que é, no fundo, o que por vezes tem faltado, penso que amanhã isso vai surgir um pouco, é que os nossos estudos tendem a ser muito críticos, mas depois não têm as alternativas de resistência. Portanto, o que se pode fazer para resistir e para construir uma sociedade melhor. Eu penso que eles, de alguma maneira, e aqui é que seria a diferença da continuidade e da descontinuidade, eles são políticos, mas querem alterar a sociedade como queria a guerrilha, ou adaptam-se a esta sociedade mesmo que os seus pais tenham sido guerrilheiros. É o problema que temos agora na Colômbia. Por exemplo, com a desmobilização das Farc, que vai dar exatamente origem ao mesmo fenómeno que tu identificaste em El Salvador. Portanto, há aqui uma série de problemas para os quais eu não tenho, obviamente, resposta, mas é por isso que estes seminários são muito úteis, é que nos obrigam, obviamente, a pensar. Acho que havia a Teresa. Duas pequenas coisas. A primeira tem a ver com a GAI, com a intervenção da GAI. Eu agradeço-vos muito todo o trabalho generoso e toda a apresentação. Que era a questão do pós-colonial, porque a Gaia falou sempre do pós-colonial como um período de tempo que se segue pelo menos foi assim que eu entendi, como uma questão mais de temporal, pelo menos um conceito mais que diz colonial, quando no tempo em que a colónia não era independente politicamente, e o pós-colonial depois que a colónia é independente. Foi assim que eu entendi, não sei se entendi bem, mas isso faz-me pensar, porque nós no SES há muitos anos que temos vindo a discutir exatamente esta acessão meramente temporal da questão pós-colonial e mais de pensar umas sociabilidades que estão para lá ou para além das sociabilidades coloniais. Eu gostaria de ouvir um bocadinho a Gaia. A outra coisa que a Silvia me fez pensar muito é em que instituto, cada centro de em que centro de investigação é que nós poderíamos ter tido este seminário nesta configuração e neste tom. Eu penso que a Silvia ainda está a fazer, ainda está a viver claramente a ressaca, porque são... E é verdade, porque eu também trabalhei com mulheres e guerra durante muitos anos, não é? E não tenho vergonha de dizer que houve um momento que eu tive que ir fazer terapia, porque ninguém passa por estas coisas impunemente, a não ser que não tenha coração, não tenha carne, não tenha olhos, não tenha nada. E, portanto, mas em que universidade, eu não sei, agora é um desafio que eu lanço também para a nossa comunidade aqui, seria possível fazer isto, porque isto é uma produção de conhecimento muito particular, o que a Silvia acabou de fazer. Não é? Chega a ser pungente. Eu estava aqui, estava a torcer toda e a desejar que ela terminasse. Porque estava a ser altamente doloroso, não só ouvi-la, mas perceber como a dor aqui dela, não é? É constitutiva da própria produção de conhecimento. E não estou a falar das outras mulheres, porque nós aqui estamos... E como as perspectivas feministas, ao incorporarem esta forma de trabalhar, não
estão a produzir também elas epistemologias insurgentes, no sentido de questionar umas quantas coisas que já foram questionadas nas várias intervenções sobre a neutralidade ou rigor do conhecimento, enfim, a objetividade e a imparcialidade. Mas isto, eu queria ressaltar isto mais porque me parece que, apesar da aparente um pouco canónica esta sessão da manhã, ela foi extraordinariamente performativa e eu gostaria de afirmar isto com muito orgulho, se me permitem, só numa instituição como o SES, com uma direção científica que tem uma direção e com todas as nossas equipas que trabalhamos muito para realmente nos ultrapassarmos, é que isto se torna possível desta maneira. E fiquei muito sensibilizada porque a Sílvia começou por dizer obrigada, Teresa, por te lembraste desta escola. Não, esta escola é uma construção coletiva entre todas as pessoas que aqui estamos, mulheres e homens e todas as outras pessoas que não se identificam como tal e que se identificam com outras coisas ou com outras sexualidades. Isso não é importante. O importante é esta construção que vamos fazendo e que o SES, pelo seu ADN, nos permite e nos possibilita com uma extraordinária riqueza. E eu isso acho que a tua apresentação fez-me pensar muito nisto e de como, no fundo, nós estamos num lugar de privilégio, que é um lugar de privilégio de podermos fazer coisas destas. Desculpa. Posso começar já para... ok. Celeste. Celeste, já não lembro, não sei se consegui apontar tudo, mas em relação à instrumentalização mútua, sim, senti várias vezes. É muito desconfortável. Por um lado, sentes que também estás ali, as pessoas te veem como um veículo para passar uma mensagem própria ou justificar determinadas coisas, não é? Por outro lado, eu estou a usar a experiência delas e depois faço com aquilo que eu percebo, porque o último poder é meu, porque sou eu que vou escrever, sou eu que vou interpretar e sou eu que vou dar, de alguma forma, um significado àquilo. Por mais que eu tente ser plural e explicar o contexto, etc., é sempre a minha interpretação, não é? Portanto, isso acho que é inerente, não temos como... Faz parte do processo de investigação, não temos como fugir disso, temos é que tentar fazê-lo da forma mais correta possível durante a nossa expectativa. E depois, estavas a perguntar do medo, não é? Do regresso. O regresso foi de fechamento, de alguma forma. Durante algum tempo eu não conseguia pensar nisto, nem reler as entrevistas, nem fazer, porque me sentia completamente impotente para agir sobre aquela situação, percebes? Enquanto que com a Guiné sempre fui mantendo essa relação e fazendo outro tipo de coisas para além da investigação, cursos, tudo. Porque aqui não tinha muita facilidade por faltas de financiamentos, porque é muito mais longe, porque não há grande interesse nisso. Então eu acabei por fechar um bocado isto dentro de mim até conseguir, de novo, voltar a lidar com isto e escrever sobre isto, porque era isso que era muito complicado, não é? De racionalizar de alguma forma coisas que estavam muito dentro de mim. Não sei se foi a melhor opção, não é? Acho que há uma vantagem, que é uma vantagem e uma desvantagem em relação aos jornalistas, é que os jornalistas têm que escrever no momento, não é? E nós não. Nós temos tempo para digerir, para pensar, etc. E isso pode ser bom e pode ser mau, digamos assim. Ou podemos ter tempo. Teresa, concordo plenamente com a tua intervenção, não vou dizer plenamente no sentido que, sim, o SES é o lugar, é o meu lugar, digamos assim. E é o sítio onde é possível fazer isto, sim. Não conheço outros. Quer dizer, há espaços dentro de outras instituições onde se pode fazer algo assim. Vamos também... Pois, claro. Não é? Mas, enquanto filosofia e prática da própria instituição, é difícil. Mas não te esqueças que também dentro do SES há alguns... Claro, alguns mal seria. espaços
onde eu seria lida como uma doidinha. Sim, também já me acusaram de apoiar o terrorismo, por isso. Mas isso não foi o Sérgio. Isso não foi Sérgio, isso foi um atrasado mental. Desculpa, eu sei que isto é mau. Desculpem. Sei que não. Estava a brincar. Não, é verdade. E depois, em relação aos comentários do professor Boaventura, uma das. do Boaventura e do professor Boaventura e outras coisas que me vão passando. Por exemplo, ninguém aqui me chamou a atenção para uma evidente falta do meu trabalho. A raça. A tua relação pós-colonialismo aqui, já tu estudaste duas coisas diferentes, Guiné era muito complicado, sim. A questão da raça é muito diferente nos dois contextos. Mas ela existe, a questão da separação entre indígenas e os europeizados, ou europeus, os ladinos. Mas é interessante porque também há zonas extremamente pobres. Uma das zonas mais pobres de El Salvador, que foi uma das bases da guerrilha, é Chalatenango, e é a população descendente de europeus. São todos louros, de olhos azuis e assim. Portanto, é complexo. Eu na tese, claro, falo da evolução da genealogia das violências, e entre elas está o massacre que fez ontem, foi ontem o aniversário do levantamento e massacre de 1932, que foi uma junção entre camponeses indígenas e alguns líderes urbanos, digamos assim, do movimento socialista, comunistas neste caso, que foi completamente massacrada. Foram 30 mil mortos e que levou à eliminação por completo da possibilidade de falar de indígena em El Salvador. A tentativa total de apagamento de cultura fisicamente e depois com muitas consequências em termos da forma como os indígenas conseguiam apresentar-se, ter uma voz, etc. E uma das pessoas que foi assassinada foi o Farabundo Martí, que é o nome que toma o FMLN, Farabundo Martí de Libertação Nacional. E muita gente dizia, eu também fiz entrevistas com ex-guerrilheiros, não é? Também é um senhor já bastante mais velho, e ele dizia, porque tu sabes que o Farabundo Martí não desapareceu. Ele está a reencarnar progressivamente em vários outros grupos. E de alguma forma, também nos gangues. Portanto, ou seja, claro que há uma grande diversidade. No fundo, os gangues são vistos normalmente como uma forma de alienação, de reprodução da violência, e de novas opressões. Eu tento passar essas dimensões todas, não é? Porque sim, também são de novas opressões e constituem-se como uma forma de soberania que não é contestável, não é? Em muitos casos. Nos bairros, etc. Não é? A pessoa sabe, quer dizer, já estudou isso de forma bem mais aprofundada, não é? Mas, ao mesmo tempo, eles dizem têm princípios e objetivos e experiências que me fazem pensar se são realmente não políticos para... Ou seja, por exemplo, quando eles... A ideologia deles é... Sim, porque eles não falam muito de ideologia. Eles falam muito de ideologia. A nossa ideologia não é... Não sei, mas nunca dizem qual é realmente a ideologia deles. E a tendência é tu vês, mas vocês andam aqui só para se matarem uns aos outros, que é uma forma de autoextermínio de algo que não é da vossa culpa e que vocês são todos vítimas. Estão-se a exterminar uns aos outros, são da mesma classe social, são das mesmas origens, são da mesma idade e estão-se a matar uns aos outros porquê? Não é? Mas antes disso, há uma ilusão ou uma prática que tem a ver com a procura de igualdade. Não é? A recusa, que depois não é necessariamente assim, porque os gangues também se transformam em organizações hierárquicas,
a procura de liberdade e a procura de solidariedade. Então, liberté, égalité, fraternité. No fundo, é também o que eles procuram. Não quer dizer que é o que eles encontram, necessariamente. Mas por isso é que, num outro texto que eu escrevi sobre a trégua, eu coloco essa questão também, não é? Porque como é que podemos ver os gangues como sujeitos políticos, nomeadamente na Chantal Mouffe, tem que ser baseado na adesão a princípios democráticos. E como é que vemos isto? Mas quando os gangues vêm dizer nós somos o produto de violência económica, violência, tem toda uma agenda, um discurso construído em torno daquilo que originou a outra guerra, só que agora noutro contexto e com novos atores e outras formas de violência. Mas não deixa de ser guerra. É uma guerra. É uma guerra diferente da outra. Mas é uma guerra. E os fatores que originam isto são praticamente os mesmos. São praticamente os mesmos. Porque se antes tínhamos uma lógica da Guerra Fria, não é? Em que os Estados Unidos vão equipar, formar batalhões que fizeram um dos maiores massacres da América Latina, El Mozote, okay? Em 1981. E agora exportam políticas, exportam os deportados, não é? Os gangues, estes gangues em concreto, surgem em El Salvador com os deportados dos Estados Unidos da América. Estes problemas já existiam em Los Angeles, em não sei o quê, e vão para El Salvador, uma sociedade completamente destruída pela guerra que eles próprios ajudaram a provocar e a manter, e não há qualquer forma de os receber, ninguém sabe o que fazer com eles. Ninguém sabe o que fazer com eles e ninguém fez nada por eles. E, portanto, o que é que eles se vão progressivamente transformando? Nisto. Na violência perpétua. E na autodestruição. E desculpem.